Olá pessoal, hoje nossa aula será sobre geometria espacial, que você encontra na apostila na página 80. Geometria espacial. A geometria espacial é o ramo da matemática que estuda as formas no espaço que contém três dimensões, ou seja, 3D, que são comprimento, largura e altura. Na geometria espacial, determina principalmente o volume dos sólidos geométricos, ou também chamados poliedros. As unidades de medidas para o volume são milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, quilômetros cúbicos e etc. Lembrando, quando nós tratamos de área, é ao quadrado. Quando nós tratamos de volume, é ao cubo, ou medidas cúbicas. Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são formas ou objetos tridimensionais, definidos no espaço. Alguns exemplos de sólidos geométricos são cubos, cones, pirâmides, cilindros, paralelepípedos, esferas e etc. Nós temos aqui um exemplo de um cubo, um exemplo de um cone, de uma pirâmide, de um cilindro, de um paralelepípedo e de uma esfera. Lembrando que existem outros tipos de sólidos geométricos. Estes são os mais comuns, os mais vistos. Os sólidos geométricos podem ser divididos em dois grandes grupos, os poliedros e os não poliedros. Poliedros e não poliedros. Poliedros são sólidos geométricos limitados por faces e arestas retas. Por sua vez, são polígonos. Já os não poliedros contêm faces e arestas arredondadas, como os cilindros, os cones, esferas e outros sólidos geométricos arredondados. Lembrando que os sólidos, eles têm número de faces e os polígonos têm números de lados. Então nós temos aqui faces, 4 faces, tetraedro, 6 faces, hexaedro, 8 faces, octaedro, 9 faces, eneadro, 10 faces, decaedro, 11 faces, undecaedro, 12 faces, dodecaedro, 13 faces, tridecaedro, 14 faces, tetradecaedro, 15 faces, pentadecaedro, 20 faces, icosaedro e 30 faces, triacontadaedro. Lembrando que algumas quantidades de faces não têm os seus nomes. Por exemplo, com 5 faces não aparece, com 7 faces não aparece. Por quê? Esses poliedros, eles não fecham com esse número de faces. Ele não é capaz de se juntarem. Então, eles não existem. Alguns exemplos aqui de poliedros. Nós temos aqui uma pirâmide de base triangular. Nós temos aqui uma pirâmide de base quadrada. Nós temos uma pirâmide de base pentagonal, uma pirâmide de base hexagonal. Nós temos aqui um prisma de base triangular, um prisma de base pentagonal, um prisma de base hexagonal. Nós temos aqui o paralelepípedo e nós temos o cubo. Lembrando que o paralelepípedo, ele também é considerado como um prisma, tá? Um prisma de base quadrada. E nós temos aqui os não poliedros. Como foi dito, ele tem arestas ou faces arredondadas. Então, uma esfera é um não poliedro, um cone, um cilindro, um tronco, que é uma parte de um cone, ele também tem faces arredondadas. Então, esse tronco, ele é considerado um não poliedro. Área de figuras espaciais. A área de figuras espaciais é feita através de sua planificação. O que é a planificação? De figuras espaciais consiste em separar as faces das mesmas, podendo assim melhorar a visualização das formas contidas e podendo facilitar os cálculos de cada figura espacial. Então nós temos aqui um exemplo de planificação.
A área total da pirâmide de base quadrada, lado 2 centímetros. Então, nós temos uma pirâmide de base quadrada e ela foi planificada. Observe que a base dela é um quadrado de 2 centímetros e nós temos 4 triângulos de lado 2 centímetros. Esses triângulos são equiláteros, ou seja, os 3 lados são iguais. Neste caso, nós temos que determinar a altura. Neste caso, nós não temos essa altura, então nós temos que calcular. Então, através do teorema de Pitágoras, nós vamos determinar essa altura. Lembrando que o teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós temos, quem é a nossa hipotenusa? 2 ao quadrado igual nosso cateto h ao quadrado mais 1 ao quadrado. Por que eu coloquei 1? Porque 1 é a metade do lado. O triângulo aqui equilátero, ele tem a metade apenas dessa base. Então, nós temos 4 igual h ao quadrado mais 1. Esse 1 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, nós temos 4 menos 1 igual a 3. Raiz quadrada de 3, porque aqui era a altura ao quadrado, passou a raiz para o outro lado. Nós encontramos, neste caso, a altura do triângulo. Agora nós temos a área do triângulo, que é igual a B vezes H dividido por 2. A área do triângulo igual a 2 vezes raiz de 3 dividido por 2. Simplificando 2 com 2, nos resta raiz de 3 centímetro ao quadrado. Por se tratar de uma área, então, nós estamos com centímetro ao quadrado. Área do quadrado, lado ao quadrado. O lado do quadrado equivale a 2. 2 ao quadrado igual a 4 centímetros quadrado. Nossa área total é 4 vezes a área do triângulo mais a área do quadrado. Este 4 porque nós temos 4 triângulos. Então, 4 vezes raiz de 3 mais 4 centímetros ao quadrado. Agora, o volume de figuras espaciais. O volume de figuras espaciais é feito através da fórmula geral. Volume igual a comprimento vezes largura vezes altura. Ou ainda, volume igual a área da base vezes altura. Sabendo que para cada figura espacial temos uma base diferente e por este motivo as formas variam conforme as figuras. Então, cada figura, cada sólido geométrico ou cada forma tridimensional contém a sua própria fórmula de volume. Então, nós temos aqui um exemplo, volume da pirâmide de base quadrada de 2 centímetros. Vamos continuar com a mesma forma geométrica. Então, nós temos aqui a base quadrada, que é 2 centímetros de lado, e nós temos aqui, se você observar aqui, ó, nós temos que determinar a altura da pirâmide. Anteriormente, nós tínhamos determinado a altura do triângulo, que era a raiz de 3. Agora, nós temos que determinar a altura de toda a pirâmide. Então, novamente, utilizando o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O nosso A ao quadrado seria a raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado. O nosso B equivale a 1, porque é a metade da nossa base. Mais altura ao quadrado. 3, porque raiz de 3 ao quadrado é 3. 1 ao quadrado é 1, mais h ao quadrado. O 1 está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. 3 menos 1, raiz de 2 centímetros. Lembrando que a altura é um comprimento, então é em centímetros. Agora, para calcular o volume, nós temos a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? Lado ao quadrado, vezes a altura da pirâmide. Então, nós temos volume igual a 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Volume igual a 4 raiz de 2 centímetro ao quadrado. Agora vamos ver as fórmulas dos não poliedros. Lembrando que são aquelas formas que não têm arestas retas, têm arestas arredondadas ou faces arredondadas. Então, cada não poliedro, por sua particularidade, contém sua própria fórmula de volume e de área. Então, nós vamos ver aqui. Volume da área total da esfera. Na esfera, nós temos o raio, por se tratar de uma forma circular.
Então nós temos volume da esfera 4π vezes r ao quadrado dividido por 3. Lembrando que o r ele é o raio e π equivale a 3,14. A área da esfera é igual a 4π vezes raio ao quadrado. Outra observação. Observe que o volume, o raio está ao cubo, e a área, o raio está ao quadrado. E isso facilita você perceber qual é a fórmula que você tem que utilizar. Nós temos aqui também um cone. Volume da área total do cone. O G é o raio do setor circular. Essa parte é muito interessante porque muitas pessoas confundem essa altura do cone com esse G, que é a outra altura, mas é a altura da parte circular do cone. Volume do cone, π vezes r ao quadrado vezes altura, dividido por 3. Área do cone, π vezes raio vezes G mais o raio. Então, esse G, ele está somando com o raio. Nós necessitamos da altura deste setor. Volume da área total do cilindro. Então, nós temos aqui um cilindro, o raio e a altura do cilindro. Volume do cilindro, π vezes r ao quadrado vezes h, que é a nossa altura. Área do cilindro, 2π vezes r vezes h mais r. Observe que no lugar do G apareceu um R. Por quê? Nós temos aqui a altura também. Lembrando que esse G também era considerado como altura. Cada caso tem a sua fórmula, tem a sua particularidade. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui a nossa videoaula. Espero que tenham gostado e eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Um abraço.